Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2023. Propósito da mudança. Eu vou falar especificamente do último propósito do ano passado. Nós vínhamos orando, para a conquista da nossa casa desde quando nós entramos no ministério, há cerca de 10 anos. E nós nunca tiramos do nosso propósito a conquista da nossa casa própria. E foi no ano passado, no finalzinho do ano, quando já parecia que não ia acontecer mais, surgiu um terreno perto da localidade que nós moramos. E nós nunca quisemos sair de lá, porque é realmente muito boa. E por incrível que pareça, o meu pai foi e a gente orava, esperava aquilo, mas parecia que não ia acontecer porque era perto do dia 10, 13, alguma coisa assim. E quando ele foi e ele fez a cotação, ele voltou para casa e ele não tem mais a nossa fé, que é a mesma fé que nós, então ele já chegou aquele meio desanimado, tipo, não cabe no nosso orçamento, mas a gente sabia que não cabia de qualquer jeito. Era Deus que ia fazer de qualquer forma. Exatamente, não tinha como. E ele foi essa primeira vez e estava um orçamento que não tinha como a gente arcar. E aí a minha mãe ficou incomodada e ela pediu para que ele fosse novamente. E quando ele foi novamente, ele pegou um terreno em outro lugar, até mais perto do começo do bairro. E as opções, de pagamento, de financiamento, enfim, eram completamente diferentes. Inclusive tinha parcelamento da entrada, toda a parte das parcelas eram muito mais facilitadas. Parecia outro terreno, parecia outra proposta completamente diferente. E pela fé, a minha mãe, ela deu esse passo de começar a dar as entradas. E eu não trabalhava ainda na época, porque eu estava em processo de formação do meu curso. E Deus tem suprido esse terreno de tal forma que desde o meu primeiro salário, eu tenho conseguido arcar com as parcelas do terreno. E a gente tem conseguido realmente caminhar com isso, com as parcelas do terreno, com todas as partes de impostos que tem que pagar, IPTU, enfim. Nós ganhamos a planta da casa e isso já está em andamento também para que ela possa ser construída. Então, aquilo que realmente parecia impossível e que era impossível, que não caberia no nosso orçamento, que era um sonho, hoje nós podemos olhar e parece realmente muito mais próximo do que parecia no ano passado, e eu creio que em nome do Senhor Jesus nós veremos a glória de Deus ainda este ano. Essa casa começará a ser construída em nome de Jesus. Ana Beatriz, tem um detalhe importante da gente mencionar, que aliás, a história de vocês é cheia de detalhes lindos, Mas levando em consideração a forma como vocês chegaram, passando necessidade, com uma visão curta, de que muitas vezes não era para vocês chegar no final do ano e viver o sonho de comprar aquilo que era... Reviravolta, Foi uma reviravolta. Exatamente. Vale a pena pagar o preço como vocês têm feito ano após ano, independente de circunstâncias, independente de dificuldades. Se tem quem apoie, se não tem quem apoie, mas vocês estão aqui. Todas vocês envolvidas com a obra, apoiando de domingo a domingo dentro da casa do Senhor, ano a ano. Vale a pena, Ana? Vale a pena e, sendo muito sincera, pastor, eu não vejo outra forma de isso acontecer. Amém. Eu acredito que Deus Ele vê aquilo que nós fazemos em público, em particular, e independentemente, às vezes, até da gente acabar renunciando para dar para a obra, porque nós fazemos isso, nós entendemos que é dando a Ele, que Ele tem condições de fazer por nós, é que isso aconteceria. E isso seria completamente impossível fora do ministério. Vocês muitas vezes vieram a pé, vinham, voltavam, exatamente, anos. Deus formou você. Sim. Formou sua irmã. Agora, a gente não vai dar um gostinho. A mãe com a empresa já em andamento. Verdade também. Então, todas nós, eu abri, a porta. Sim. Então, eu me graduei, a minha irmã se graduou, está na segunda já. E a minha mãe começou a dela. Maravilhoso. Tudo fluindo. Sim, graças a Deus. As promessas do Senhor literalmente se cumpriram na vida de vocês. E você me disse também que em dezembro você tirou a sua carta, que também era um sonho. Sim. Eu tirei a carta com 22.
Desde os 18 eu orava por ela. E Deus deu condições à minha mãe de pagar tudo. Graças ao bom Deus de Israel. E eu comecei esse processo e ele estava, assim, travando por alguns motivos. E eu não ia conseguir finalizar naquele ano. E aí eu ia ter que finalizar correndo no começo do outro ano, sendo que a escola ia paralisar no final e no começo do ano. E aí eu orei, eu falei, Deus, eu quero passar a virada do ano com a minha carteira de motorista na mão. E por incrível que pareça, se eu não me engano, foi no dia 20 que ela chegou. E eu não estava esperando, eu estava esperando que ela viesse realmente no próximo ano, mesmo que fosse no comecinho. E Deus me surpreendeu quando chegou, foi realmente assim... Um presente, porque era algo que eu não ia conseguir conquistar e eu sei que é a abertura de uma porta para poder ter o meu carro, ter o carro da minha empresa, ter a minha empresa, que vai facilitar tudo em nome de Jesus. Ana Beatriz, você pode dizer que essa visão que vocês têm hoje, ampla, esse sonho que arde no coração de crescer, você com a sua empresa, a presbítera com a dela, a Cláudia, já como você disse, na segunda faculdade, vocês prosperando, vivendo uma outra realidade muito distante daquela que a sua mãe viveu. Você acredita que isso é em função das palavras que vocês têm recebido dentro do ministério? Sim, a senhora sabe, né? E esse testemunho também já foi para o canal, que quando nós chegamos porque a minha mãe já não tinha mais esperança sequer de viver. E que o objetivo dela era que ela, de alguma forma, encerrasse com a vida dela e com a nossa junto. Então, o ministério, ele não veio simplesmente materializando os nossos sonhos, ele veio nos dando vida. E foi através disso que nós conseguimos almejar mais. Foi conseguindo agradecer e enxergar o presente que era essa vida e para conseguir caminhar com ela e conseguir querer mais. Então, sem ele, eu posso falar com todas as palavras que, se nós estivéssemos vivas, nós viveríamos uma vida muito pequena e muito à margem do que nós vivemos hoje. Não preciso nem perguntar se você está feliz e abençoada. Demais. Deus é bom o tempo todo. Então, vale a pena começar esse propósito da mudança que se inicia agora em dezembro, junto com todo o ministério, Ana? Com toda certeza. Feliz e abençoada. Graças a Deus. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2024? Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2023 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Propósito da mudança.